Olá, estudante, você que está se preparando para o Enem, vou aqui trazer várias dicas para vocês, principalmente dicas que vão servir para uma possível redação. Sou o professor Humberto, professor de Geografia, e vamos começar a nossa aula. O tema de hoje, mobilidade urbana, é um tema muito provável para a redação e eu vou dar algumas dicas de como você pode transformar esse conteúdo, esse assunto, em uma possível redação. Bora lá? Primeiro, para a gente introduzir o conteúdo aqui, nós temos a definição de mobilidade urbana. Mobilidade urbana é a condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, facilitando o desenvolvimento de relações sociais e econômicas. A importância é enorme porque, além do trânsito de pessoas, mercadorias e serviços também precisam se deslocar. Então é um tema muito importante e nossas cidades, falando de cidades brasileiras, tendo em vista que a redação é Brasil, nós temos hoje vários problemas urbanos em relação a isso. Cidades que não foram projetadas para um tráfego maior de carros, de caminhões e tudo mais, nem de pessoas também. Então a importância tanto para pessoas, serviços e muito mais. A importância essencial para o funcionamento da sociedade moderna, influenciando a qualidade de vida, acessibilidade e eficiência econômica. E aí você tem tanto a importância quanto a definição. Beleza? Rapidinho, bora lá. Componentes da mobilidade urbana. Transporte público inclui ônibus, metrô, trens e outros meios de transporte coletivo que são essenciais para a mobilidade em áreas urbanas. Então, um dos pontos que a gente vai ter, transporte público. Lembrando, sempre trazendo como que ele é caracterizado hoje. Normalmente no Brasil é ineficiente, então temos que trazer uma melhoria para esse transporte. Lá na frente a gente vai ver a importância de um bom transporte público. E temos também, obviamente, o transporte privado. Compreende carros, bicicletas e outros veículos pessoais, oferecendo flexibilidade e conveniência para os usuários. Aqui é aquela ideia de um transporte mais rápido, O transporte privado, ele acaba sendo a solução, principalmente quando o transporte público, não é de qualidade. Outras vezes, por uma questão de ser mais rápido também. O trânsito muito pesado, você com transporte público ineficiente, você vai engarrafar a cidade. E você pode perder horário, trabalho, compromissos e tudo mais. O transporte privado traz essa facilidade. Está ali na sua mão, é mais rápido também. Porém, isso também traz problemas. Se cada um de nós tivermos um veículo, e formos sair para a cidade, também vai congestionar. Então, esse equilíbrio. Quais seriam as soluções ideais para um transporte privado? Aqueles transportes principalmente limpos, de energia limpa, ou que não vá consumir combustíveis fósseis. Cidades que têm ciclovias preparadas, que têm faixas, próprias para isso, a bicicleta se torna um meio bem eficaz também. E a infraestrutura abrange estradas, ciclovias e calçadas, fundamentais para suportar o transporte público e privado de maneira eficiente e segura. Então esse tripé é muito importante, o transporte público, o privado e, claro, a infraestrutura de monta, aquela infraestrutura preparada para isso. Beleza? Bora lá. Desafios da mobilidade urbana. Primeiro, como eu já falei, congestionamento de tráfego. O excesso de veículos nas ruas causa engarrafamentos, aumentando o tempo de deslocamento e reduzindo a eficiência. Por isso que é importante a gente ter um transporte mais eficaz e que possa, com qualidade, transportar serviços e pessoas. Poluição do ar, outro desafio da mobilidade urbana. A emissão de poluentes pelos veículos contribui significativamente para a degradação da qualidade do ar nas áreas urbanas. Nós temos hoje no Brasil, São Paulo, por exemplo, infelizmente já se tornou uma cidade que você vê o ar que respira, Isso é prejudicial, obviamente. Fora do Brasil, no mundo, temos exemplos como Xangai, Pequim, Singapura, cidades principalmente que são muito populosas, E aí, claro, veículos que não têm fiscalização, emitem muitos gases poluentes, isso traz prejuízo para a atmosfera também. E temos a acessibilidade e inclusão. A falta de infraestrutura adequada dificulta o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, limitando sua participação plena na sociedade. Nossos meios de transporte estão aos poucos se adaptando para quem tem problema de acessibilidade.
Só que a infraestrutura urbana também não está preparada para isso. Então temos cadeirantes que precisam ter um deslocamento, né, assertivo para ele, com a melhor qualidade. Nós temos pessoas que têm várias e várias complexidades e precisam de uma infraestrutura adequada, tá bom? Então, continuando, quais seriam as soluções para melhorar a mobilidade urbana? Desenvolvimento de infraestrutura, já falamos disso. Construção de estradas, ciclovias e calçadas mais eficientes e seguras para suportar o aumento da demanda. E aí não é só deixar mais larga uma estrada ou aumentar a quantidade de estradas, mas torná-las eficientes, tá? Para isso, além da infraestrutura, regras de trânsito eficazes também, tá bom? Incentivo ao uso de transporte público, que é políticas e incentivos para promover o uso de ônibus, metrôs e outros meios de transporte coletivo. Gente, o transporte público, para muitos de nós, ele é um problema. Mas por quê? Porque ele não tem uma boa qualidade. Quando você tem um transporte público eficaz, com qualidade, seguro para quem está usando, ele é muito melhor do que o privado. Primeiro, está mais barato, acaba poluindo menos. Você imagina um metrô que está transportando ali 200 passageiros, quantos veículos você não retirou do trânsito para poder usar o metrô? Então ele é mais eficaz, polui menos e ele até se torna mais rápido também, porque ele tem uma modal, né, um meio para passar ali que é exclusivo para ele, o trilho do metrô. Então não vai ter engarrafamento, diminui muito os riscos de acidentes também, mas tem que ter qualidade. E detalhe, tá? Só para trazer um parêntese aqui. Nós temos um problema enorme no Brasil, que é a questão, por exemplo, da segurança, principalmente de mulheres. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, adotou o metrô, tem o vagão que é rosa. São 2 vagões por metrô, onde só podem entrar mulheres. Infelizmente, a gente tem que tomar uma medida dessa. Não deveria ser necessário isso, né? Homens e mulheres poderiam compartilhar do mesmo transporte, sem precisar você separar por uma questão de assédio, estupro, enfim. Mas, infelizmente, tivemos que tomar essa decisão. Se ele for de qualidade e segurança, todos podem usar com qualidade, tá? E temos as tecnologias inovadoras. Implementação de veículos autônomos, aplicativos de mobilidade e outras tecnologias para otimizar o transporte urbano. Além do metrô, nós temos trens, né? Trens de transporte público também de cargas, também eficiente. Infelizmente, o Brasil, a partir da década de 50, com Juscelino Kubitschek, a gente costuma dizer que ele saiu dos trilhos. Ou seja, o investimento em metrôs e trens caiu muito. E aí começou a investir muito em rodovias para transporte rodoviário, que era por causa das indústrias automobilísticas que estavam vindo para o Brasil. Então, investiu muito nisso, causando mais acidentes também no trânsito, tá? E aí, estudos de casos e exemplos práticos. Cidades que implementaram soluções eficazes, nós temos pelo mundo inteiro, vamos tentar realizar aqui, né? Transpor para o Brasil. Exemplos de cidades que adotaram medidas inovadoras e bem-sucedidas para melhorar a mobilidade urbana. É bom que, se vier uma questão de redação, por exemplo, um tema de redação como esse, você tem que ter alguns exemplos, tá? Para poder mostrar que é capaz, é possível você ter um transporte de qualidade. No Brasil, nós temos Brasília, a cidade planejada, realmente o trânsito flui melhor, e aí foi pensado para isso. Maringá também é outra cidade que você pode usar como exemplo de uma cidade preparada para mobilidade urbana. Isso ajuda, você pode citar numa redação, se for o caso. E impactos positivos observados. Benefícios tangíveis como redução de congestionamento, melhoria na qualidade do ar e maior acessibilidade. Então, quando você melhora o trânsito, você também está melhorando a qualidade de vida do cidadão. Tanto na questão do ar que respira, quanto no tempo que ele vai gastar no trânsito. Imagina um trabalhador, e aí São Paulo é um exemplo negativo nesse caso. Você pode chegar a ter 2, 3 horas de trânsito entre a tua casa e o trabalho, ou entre a tua casa e a escola. E isso aí não é legal. Entre a ida e a vinda, você pode perder 4, 5, 6 horas diárias, tá? E, claro, otimizar sempre é a solução, beleza? E aí, para a gente concluir aqui, né, você trazer uma conclusão para a possível redação, que for o caso, você tem aqui contexto e definição do acordo, histórico e desenvolvimento, né? O que seria isso? Você tem acordos políticos, né? Uma política pública voltada para isso. Então, o governo tem que ser sensível a essas questões. Não adianta só a iniciativa privada, mas também não adianta ser só o governo. Então, sempre um equilíbrio. Numa possível redação, pense assim, o governo tem
tem sua parcela de responsabilidade, obviamente. Mas o setor privado também tem. Ele também precisa desse serviço. Então, por que não trabalhar juntos? Tá? Então, você pode fazer um acordo, iniciativa pública, iniciativa privada. E componentes de impactos e de acordo, e tal, como eu citei aqui. E aí, considerações finais, nós temos a importância do acordo para o crescimento econômico, integração regional. Aqui seria o seguinte: o Brasil fez isso com o Mercosul, por exemplo. Nós fizemos vários acordos para melhorar o trânsito de mercadorias, tá, entre países, né, do Mercosul, porque nós tínhamos um problema enorme desse transporte de mercadorias e pessoas. Entre, por exemplo, na fronteira com a Argentina, com o Paraguai, com o Uruguai também. Então você tem esses acordos não só nacionais, mas binacionais, ou no caso, regionais. Isso também, no caso aqui, mais específico, né, para mercadorias, tá? Bens e serviços, ok? E aí nós temos a questão do Enem de 2022, que fala justamente sobre isso, né? Sobre essa questão da mobilidade urbana. Questão 1. A mobilidade urbana constitui-se em um tema fundamental quando se discute desenvolvimento urbano e qualidade de vida da população. As condições de deslocamento das pessoas e das mercadorias nos centros urbanos impactam toda a sociedade pela geração de externalidades negativas, como acidentes, poluição e congestionamentos, afetando especialmente a vida dos mais pobres, que geralmente moram em regiões mais distantes das oportunidades urbanas. Ele traz uma realidade nessa questão, tá? Nós temos o problema do seguinte: gentrificação. Esse termo é bem legal, em urbanização costuma cair no Enem. A cidade ela vai crescendo de tal forma que o centro vai expulsando quem é mais pobre. Então você vai morando nas periferias. Só que quem é que trabalha no centro? Quem é que presta serviço nos comércios, nos restaurantes, enfim, lá no centro? A população mais pobre. Então você tem que sair de uma área muito distante para ir trabalhar no centro da cidade. Se você não tem transporte de qualidade, uma infraestrutura boa, esse deslocamento se torna muito difícil, muito custoso também, tal, tanto o preço de passagens quanto o tempo gasto. Então a questão vem falando sobre isso. Para minimizar essa problemática apresentada no texto, deve-se incentivar o quê? Né? Incentivar a habitação em locais periféricos? Você não tem que incentivar a habitação em locais periféricos, tá? Incentivar a ocupação de áreas subutilizadas? Coloca uma interrogação quando tiver uma questão dessa. Áreas subutilizadas, normalmente tem áreas subutilizadas próximo aos centros. Utilização de veículos individuais. Você tem que incentivar veículos públicos, transporte público, não individual. Construção de estacionamentos em vias públicas. Se a gente construir estacionamento em vias públicas, as vias serão ocupadas pelo estacionamento. Não faz sentido. Concentração de empregos em zonas centrais. Não dá para a gente concentrar todos os empregos em zonas centrais. Isso, na verdade, é o que acontece hoje. Claramente, qual seria a ideia? Ocupação de áreas subutilizadas, tá? Letra B é a resposta certa. Pessoal, de forma bem rápida, esse é um tema que você pode usar na redação, tá? Numa proposta de redação. Então, mobilidade urbana cai, como essa questão aqui mesmo colocou, na área de ciências humanas, dentro do caderno, mas também é um possível tema para a redação, tá? É uma das apostas que nós temos, não só aqui no AC, nós do Pré-ENEM Legal, mas em âmbito nacional também. Peguem essas dicas, qualquer coisa, assista essa aula novamente, está gravada, e aí você vai pegando essas ideias, tá? Sou o professor Humberto e fica até a próxima. Valeu!